Atenção, eu vou revelar quem é o escritor brasileiro de literatura. Branco, classe média, heterossexual e morador de grandes cidades. Aê! Olá, eu sou o Edmond Neto e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o perfil do romancista brasileiro. Esse é um vídeo que ele tem uma certa continuidade com o último vídeo que eu publiquei sobre Machado de Assis e Conceição Evaristo. Eu fiz uma pequena pesquisa nas minhas redes sociais e colhi algumas sugestões de algumas pessoas que eu vou levar em consideração para outros vídeos, mas esse vídeo em particular, ele traça mais ou menos um perfil sobre a branquitude na literatura brasileira. Esse vídeo é uma sugestão de duas amigas, que eu vou citar o nome, a Letícia Valle e a Laura Cis. São duas amigas, a última delas, a Laura, inclusive, é uma excelente poeta que vocês deveriam conhecer. Tô fazendo um merchan pra ela. Todas as pesquisas recentes dizem respeito à persistência de um perfil de escritor de literatura no Brasil. Uma pesquisa feita entre 2003 e 2016 pelos Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, um grupo de estudos da UNB, a Universidade Federal de Brasília, e coordenado pela professora Regina Dal Castanho, chegou a algumas conclusões a respeito desse perfil de escritor brasileiro. A pesquisa foi feita em 3 momentos diferentes da história recente e chega à conclusão de que o perfil do escritor brasileiro de literatura é predominantemente branco, classe média, heterossexual e que mora nos grandes centros. Isso já é sintomático o suficiente para a gente poder estabelecer algumas pequenas discussões. Bom, você pode me perguntar se em literatura os escritores eles podem escrever sobre o que eles quiserem e eles podem inclusive abarcar toda a heterogeneidade cultural brasileira, toda a diversidade étnica brasileira, todas as minorias e que isso é o que mais importa. Essa pergunta ela é legítima, nós podemos analisar simplesmente o conteúdo desses textos e identificar, toda a miríade possível, da cultura brasileira. Ocorre que os números eles não nos deixam enganar. Apenas 6% dos personagens abordados nesses livros são personagens homens ou mulheres negros, tá? O que diz muito sobre a carência de espaços para a literatura produzida por negros no Brasil, para a literatura produzida por mulheres no Brasil, ainda que nos últimos anos a pesquisa chega à conclusão de que mais mulheres produziram, mais homens negros produziram, mais mulheres negras produziram literatura. Mas ainda assim, o número é ínfimo com relação aos escritores brancos nas grandes editoras no Brasil. A pesquisa, ela abarca, sobretudo, 3 grandes editoras no Brasil. Com relação à autoria, apenas 2% dos livros são escritos por homens ou mulheres negros. Essa pesquisa ela só comprova uma outra que foi feita com relação ao perfil editorial de negros no Brasil desde meados do século XIX até 2016. Essa última pesquisa é um perfil afro-brasileiro na literatura brasileira, levando em conta os gêneros romance e conto. Em mais de 1,5 séculos de história, apenas 61 romances foram publicados por negros e apenas 88 livros de contos foram publicados por esse grupo, em particular. Para a professora Regina Dal Castanho, essas editoras estão dizendo para o público leitor que isso não seja somente um problema literário, mas que a literatura ela também tem o dever de discutir questões que extrapolam o campo literário. Uma das coisas comentadas pela professora Regina, que é muito importante, é que há uma certa resistência quando há uma reivindicação em torno desse tipo de pauta, em torno desse tipo de abertura para a diversidade das publicações brasileiras. E uma das coisas que ela comenta é a seguinte: olha, você pode ter uma excelente visão de mundo, mas há espaço para todo mundo. Então não há porquê esse tipo de reivindicação, quando na verdade nós brancos, nós estávamos falando sobre isso, se a discussão é essa sobre branquitude, nós brancos sempre ocupamos esses espaços. E mesmo que é o mesmo espaço que se discute quando nós estamos falando sobre cotas, E aí as pessoas não aceitam a discussão sobre cotas, não aceitam a discussão sobre qualquer tipo de inclusão,
porque aí, de fato, essas pessoas não querem afirmar algo, né? Eu estou falando das pessoas, nós brancos, nós não queremos afirmar que nós temos problemas com isso, tá? E aí que entra toda a discussão sobre racismo, toda a discussão, né, sobre a resistência em torno, né, do discurso identitário, né, toda a tentativa de menosprezar ou de diminuir os discursos identitários. Acontece que essa reivindicação normalmente vem, né, dos perfis colocados pela pesquisa da Regina, que é, na verdade, o homem branco, heterossexual, classe média, enfim, tá? E que mora nos grandes centros em sua maioria. Todas as vezes em que há uma reivindicação, né, mais forte, ou a maioria das vezes em que esse tipo de resistência é colocado, essa resistência vem dos mesmos grupos de pessoas. E aí, nesse meio tempo, sempre vem também uma discussão em torno, né, em torno de uma espécie de formalismo na literatura, né? A literatura ela tem que ser avaliada a partir de aspectos exclusivamente formalistas, né? Não raro aparece um nome como o do Roland Barthes, né, um teórico francês excelente, excepcional, obviamente, mas que em 1968 publicou, né, um texto chamado A Morte do Autor. E aí as pessoas se apegam a esse texto com unhas e dentes para poder justificar, né, que a literatura ela deveria ser observada apenas por critérios estéticos, apenas por critérios formais. O que isso significa? O que Roland Barthes fala, né, nesse texto? Roland Barthes fala que para se analisar um texto, a gente tem que descartar a figura do autor, né, que na verdade é o texto que nos diz, né, o que é mais importante de fato, né, e isso coloca a participação do leitor como uma das questões mais importantes para a literatura contemporânea. De fato, não há nada em que questionar esse tipo de relação. Mas quando a gente considera, por exemplo, toda a situação social de um país ou todo o sistema literário sobre o qual nós estamos falando, esse texto do Roland Barthes ele pode ser lido também como uma grande provocação, né? Como um texto que, ao negar a existência do autor ou ao apagar a existência do autor, vai atestar, por outro lado, a sua irredutível necessidade, que é o caso que nós estamos comentando sobre a diversidade da publicação, né, de autores no Brasil. Quando a gente fala sobre campo literário, a gente percebe um problema que é sistêmico, um problema que ele é estrutural, que é a ausência da diversidade em termos de autoria e em termos daquilo que é abordado, daquilo que é tratado nos contos, né? Parece realmente que tudo se restringe ao eixo Rio-São Paulo e que tudo se restringe a determinado tipo de vivência e de comportamento social. Sistema literário, ou campo literário, a gente poderia citar Pierre Bourdieu, que tem um conceito de campo literário que vai envolver, por exemplo, autores, escritores, leitores, universidades, pesquisadores, editoras, escolas que vão distribuir, vão trabalhar de algum modo com a literatura. Eu poderia incluir, por exemplo, feiras literárias, né, grupos de estudo, etc, etc. Esse campo literário em si apresenta esse problema que ele é extraliterário. Os estudos literários recentes têm trabalhado cada vez mais com autores periféricos, com autores negros, com autores indígenas. A partir das pesquisas que são feitas, sobretudo nas universidades federais, nas universidades públicas, já tem contribuído de uma maneira bem significativa para que se tenha um olhar diferente para as novas manifestações literárias que são feitas, que são produzidas por autores negros, que são produzidos por autoras mulheres negras e que são produzidos por autores indígenas, inclusive. Acontece que, por mais que essas pesquisas sejam muito importantes, como essas citadas aqui por mim anteriormente, é difícil fazer com que essas pesquisas interfiram diretamente na realidade do leitor brasileiro. O brasileiro lê, em média, 2,4 livros por ano. Ainda é uma média muito pequena. Quando a gente pensa, né, no leitor de literatura, o universo é muito menor. Quando a gente pensa, por exemplo, num gênero particular da literatura, que é a poesia, isso ainda se afunila.
As feiras literárias também contribuem para a divulgação de novos autores, para a discussão e circulação de novas obras literárias para além, né, dos grandes, né, grupos editoriais, ainda que, por exemplo, elas são criticadas, né, com muita frequência por um certo teor elitista, pelos autores homenageados serem autores ainda vinculados a uma certa ideia de alta literatura, né, um conceito que traz uma carga até mesmo preconceituosa para dentro do campo literário, mas a gente teve uma Conceição Evaristo homenageada pela Flip, por exemplo, e esse ano, o ano de 2020, a grande homenageada seria a Elizabeth Bishop, uma autora polêmica em termos da sua relação com o Brasil, em termos da sua relação política, inclusive com o Brasil. Mas as feiras literárias também cumprem com esse papel. As escolas, naturalmente, acabam recebendo com muito atraso obras, né, de autores diversos, sendo que os livros que chegam até lá normalmente são livros ou vinculados às grandes editoras ou livros vinculados ao cânone literário, que ainda precisa, embora seja muito importante, ele precisa ser superado também dentro das escolas, né? Isso não deveria ser visto, né, de maneira pejorativa, até porque quando a gente está formando leitores, é preciso que esse leitor, né, mergulhe no universo literário a partir das suas próprias vivências, a partir daquilo que ele já conhece, para que depois, enfim, ele consiga conhecer outros universos, conhecer outras realidades. Então, se vê na literatura não é uma discussão que deveria ser menosprezada. E ainda que haja gestos significativos por parte de grandes editoras, como a publicação de um autor como Ailton Krenak, né, um pensador indígena brasileiro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é um grande livro publicado pela Companhia das Letras no ano passado. A mesma editora publica um poeta negro como Carlos de Assunção recentemente, agora durante a pandemia, que é uma publicação importante, né, para a poesia brasileira. E uma publicação como essa, de Carlos de Assunção, né, foge à discussão, né, daquilo que seria importante simplesmente para as questões econômicas da editora, para a manutenção econômica das editoras. Então isso também é importante. Acontece que ainda falta muita coisa para que a gente tenha de fato um campo literário rico e de fato diverso no Brasil. O que tem chamado também a atenção nos últimos tempos é a emergência de uma série de editoras independentes ou editoras menores que têm sistematicamente publicado os autores, levando em conta também a sua diversidade, levando em conta o que nós estamos, né, chamando a atenção e reivindicando para esse campo literário. Eu vou citar aqui algumas editoras, a editora Macondo, a editora Ubu, a editora Patuá, Corsário Satã, Quimera, Malê, Masa, Mondongo e diversas outras que têm feito um trabalho muito bonito, né, para a literatura brasileira e que têm nos apresentado, né, aí uma diversidade considerável de autores brasileiros. Eu sugiro fortemente, sobretudo nesse momento de reclusão em que nós nos encontramos, que vocês entrem no site dessas editoras. Eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo para que vocês acessem esses sites e, enfim, comprem, ajudem a manter essas editoras de pé e publicando a nossa diversidade. Espero que esse vídeo tenha contribuído minimamente para uma discussão sobre nós mesmos, né, e sobre o acesso a uma literatura que não se restringe simplesmente aos mesmos assuntos, tá, ou às mesmas vozes que sempre disseram pra gente o que é literatura, ou o que pode ser literatura, o que é literário, ou ainda uma discussão que hora ou outra vem à tona, que é a discussão sobre o gosto, né? Ah, não, mas nós temos que publicar, as editoras têm que publicar livros que são esteticamente bons, ou livros que são considerados dentro de parâmetros literários específicos. Ora, gente, existe livro bom, livro ruim, escrito e publicado por várias editoras, tá? A gente pode pegar, né, as grandes editoras publicando livros bons, ruins, mas essa não é nem a questão, né? O critério do gosto aqui nos leva a uma discussão interminável que não vem ao caso agora.
Acho que, na verdade, quanto mais a gente tem contato com a diversidade, quanto mais a gente tem contato com autores que vêm de todos os cantos do Brasil, que vêm de todas as condições sociais, que vêm de todas as condições, de toda a diversidade étnica, melhor para a gente, melhor para o entendimento de nós mesmos, certo? Um abraço para todo mundo e até a próxima.